6 perderam a fé nas autoridades quando pequenos. Lembram-se de que tinham medo dos que tinham poder sobre eles e de que não eram capazes de agir em benefício próprio. Essas lembranças foram trazidas para a vida adulta na forma de suspeita dos motivos de outras pessoas. 6 tentam atenuar essa insegurança, ou buscando um protetor forte, ou agindo contra a autoridade na postura do advogado do diabo. Há tanto desejo de achar um líder, de ser leal a uma organização protetora, tais como a igreja, a firma ou a universidade, quanto um igual descrédito pela hierarquia autoritária. Tanto a postura do cumpridor do dever quanto a do advogado do diabo se originam da desconfiança em relação à autoridade. Como tem medo de agir em seu próprio interesse, 6 tem problemas em finalizar tarefas. O pensamento substitui a ação, porque a atenção se desvia do impulso de agir sobre uma boa ideia para um intenso questionamento dessa mesma ideia, do ponto de vista daqueles que poderiam discordar. O motivo por trás dessa dúvida penetrante é a necessidade que 6 tiveram na infância de repelir a interferência de pessoas poderosas. A dúvida leva à protelação, a qual previne o ressurgimento do medo de punição que a criança 6 suportou por agir contra a autoridade. Uma vez que assumem uma atitude mental do tipo sim, mas, em relação às suas próprias ideias, 6 se movem rumo ao sucesso aos trancos e barrancos. Há, em geral, uma história de mudanças de emprego e de projetos inacabados. A ansiedade tende a chegar ao máximo à medida que os objetivos se materializem, o que significa que a falta de confiança em si mesmos e a protelação se intensificam quando advogados do diabo começam a se expor e a se aproximar do sucesso. Vacilam não por estar confusos quanto à sua tarefa, mas por questionar a própria capacidade e porque estão convencidos de que um sucesso notório vai chamar a atenção de poderes hostis que tentarão deter seus esforços. A postura anti-autoritária faz 6 gravitarem para causas de oprimidos. Eles se põem à frente quando as chances estão contra eles e são capazes de se sacrificar heroicamente por uma causa ou por um amigo em apuros. São muito fiéis na posição de nós contra eles, porque o dever exige uma ação bem definida, e uma vez estejam tomados os partidos, as intenções de uma autoridade se tornam perfeitamente claras. Advogados do diabo estão convencidos de que têm a capacidade de desmascarar imagens engenhosas e apresentações falsas. Temendo ser prejudicados por outros, têm o cuidado de não ser tapeados por cumprimentos nem seduzidos por elogios calculados. São propensos a se tornar mais vigilantes se forem tratados com afeto, porque no passado, quando confiaram, foram feridos, assim que relaxaram a vigilância. Sua forma de prestar atenção é sondar o ambiente em busca de sinais de qualquer coisa prejudicial e observar atentamente as pessoas à procura de indicações do que se passa em suas mentes. 6 querem estar prevenidos e preparados, e essa necessidade os faz querer descobrir o que se encontra debaixo de uma imagem e o que pode ser oculto por um sorriso agradável. 6 podem muitas vezes localizar os pontos fracos de um argumento e identificar um jogo oculto de poder. Quando 6 ficam alarmados ou se sentem internamente ameaçados, o hábito de olhar externamente se intensifica.
Quanto mais aflição sentirem interiormente, tanto mais tenderão a olhar para o exterior, com o resultado de que 6 podem facilmente se equivocar quanto à fonte de seu alarme. Sempre há coisas que temer, e os predispostos a pensar que sua inquietação é causada pelas más intenções dos outros, são vulneráveis a ouvir insinuações em conversas inocentes, ou a acreditar que conhecem as verdadeiras intenções dos outros, apesar do que estes possam dizer. A declaração seguinte, feita por um 6 extremamente amedrontado, descreve a maneira habitual de prestar atenção que perpetua as preocupações de um paranoico. É difícil para mim trabalhar no meio de pessoas que não conheço. Desde o ginásio, trabalho como garçonete e ainda me sinto incomodada pela sensação de olhos perfurando as minhas costas. O pior é quando tenho de servir chope de barril no bar. Os clientes passam um a um e eu fico imaginando o que eles pensam de mim. Se levanto a cabeça para olhar os rostos deles, estou perdida. Cada um deles parece estar pensando algo, ou escondendo o que realmente gostariam de dizer. Tenho de dizer a mim mesma que está tudo bem, que essas pessoas não estão com raiva de mim, que de fato não estão pensando mal de mim. Mas já me deixei levar tanto pelo que vejo nas pessoas que perco a noção do que estava fazendo, e a cerveja entorna, ou me esqueço de posicionar o copo bem embaixo da torneira. Essa garçonete, sem dúvida, atribui à sua clientela motivos que têm pouca probabilidade de ser verdadeiros. Sua atenção não está na realidade concreta do restaurante com as pessoas conversando e tomando cerveja. Ela está mais preocupada com a realidade dos pensamentos e das intenções ocultas das pessoas e acredita poder reconhecer essa realidade interior através do que vê no rosto de um cliente. Em virtude do seu estado mental de medo, esse 6 é mais do que propenso a ter uma leitura equivocada dos outros, mas talvez tenha na verdade desenvolvido uma sensibilidade aguçada à pequena gama de informações que alimentam sua preocupação neurótica. Ela sempre viveu a experiência de procurar nas pessoas as suas intenções negativas ocultas, e dentro dessa pequena fatia de realidade, ela pode deveras ter achado meios de identificar discrepâncias entre a imagem projetada pelas pessoas e o modo como realmente se sentem por dentro. Infelizmente, ela pode estar tão preocupada em procurar aquela pequena discrepância que esta pode dominar suas percepções como se fosse um fato estabelecido. Há 2 tipos de 6, ou 2 visões de mundo paranoicas. Um 6 fóbico, parece evasivo e amedrontado em relação à vida, tal como a caracterização que Woody Allen fez de si mesmo. Um tipo fóbico vai vacilar, substituindo a ação pela análise, cheio de contradições e dúvidas a respeito de si mesmo. A garçonete é um 6 fóbico porque prefere se colocar nas laterais a desafiar seus próprios medos. Se fosse contrafóbica, seria mais propensa a cativar os clientes, a conversar e examiná-los, a reduzir sua ansiedade, fazendo-os gostar dela. Um 6 contrafóbico também pode deixar os clientes pouco à vontade ao querer sondar suas verdadeiras intenções. Em geral, as pessoas se sentem mal entendidas quando estão sob o olhar fixo da atenção paranoica. E se ficarem irritadas, o 6 saberá que não foram dignas de confiança do princípio ao fim. Quando a garçonete divide sua atenção entre seu serviço e seus medos, às vezes comete erros. Como um tipo fóbico, provavelmente continuará a imaginar o que os clientes estão pensando a seu respeito, sem ousar conferir a realidade. Um 6 contrafóbico, igualmente aterrorizado, diz que correu diretamente para a boca do dragão
tornando-se campeão de paraquedismo em queda livre, a fim de dominar o medo de altura. Tanto o estilo fóbico quanto o contrafóbico provém das mesmas raízes psicológicas. As preocupações habituais dos 6 incluem protelamento da ação. O pensar substitui o fazer. Problemas com trabalho e não acabamento. Amnésia com respeito ao sucesso e ao prazer. Problemas de autoridade. Submeter-se à autoridade ou rebelar-se contra ela. Desconfiança dos motivos de outras pessoas, sobretudo autoridades. Identificação com causas de opressão. Fidelidade e responsabilidade em relação à causa, ao oprimido e ao líder forte. Medo da raiva direta. Atribuição da própria raiva aos outros. Ceticismo e dúvida. Prestar atenção, esquadrinhando o ambiente em busca de indícios que possam explicar a sensação íntima de ameaça. Um estilo intuitivo que depende de uma imaginação poderosa e da atenção dirigida a um só ponto. Ambas naturais, a mente medrosa.